Olá, a nossa equipe é formada por mim, Igor, Euler, Nicolas, Pedro, Renato, Rian e José Paulo. Nós iremos falar sobre o assunto: a arte teatral invade a cidade. A arte teatral invade a cidade. No início, o teatro religioso da Idade Média acontecia nas igrejas, ligando à liturgia, mas não só permaneceu assim durante muito tempo. Segundo a historiadora Margot Bellwood, no início do século XVI, as encenações religiosas passaram por mudanças na organização do espaço teatral. Por isso, devido à repercussão e à fama que as encenações bíblicas ganharam, o teatro, que a princípio era representado apenas no altar da igreja, foi deslocando-se para os seus saguões e, por fim, ocupando as ruas da cidade. Quando o teatro saiu da igreja, o povo apoderou-se dele, inserindo uma linguagem mais cotidiana e mesclando suas características culturais aos temas religiosos, como danças, as histórias populares e um gestual mais expansivo. Ainda hoje é possível encontrar experimentos teatrais que invadem e ocupam os espaços da cidade. O grupo paulista Teatro da Vertigem realizou uma trilogia de peças baseadas em contextos bíblicos entre os anos de 1992 e 2000, que tem a sequência composta pelas peças Paraíso Perdido e o livro de Jó, Apocalipse 1, versículo 11. O teatro elisabetano refere-se às obras dramáticas escritas e interpretadas durante o reinado de Elizabeth, sendo associado tradicionalmente à figura de William Shakespeare. O teatro elisabetano foi um período de expressão artística por meio do corpo, caracterizado principalmente como uma manifestação de arte classicista e como distinção de gêneros, espelhada na Inglaterra daquele espaço e tempo. Para fins de estudo, entende-se, no entanto, a Era Elisabetana, até no fim do reino de Jaime I em 1625, e mais tarde incluindo seu sucessor Carlos I, até o encerramento dos teatros no ano de 1642, devido à Revolução Inglesa. O fato de se prolongar, além do reinado de Elizabeth I, faz com que o drama escrito entre a Reforma e a clausura dos teatros em 1642 se denomine teatro renascentista inglês. Shakespeare dedicava a Jaime I algumas de suas obras principais escritas para celebrar sua ascensão ao trono soberano, como Otelo, o Rei Lear, Macbeth, A Tempestade e outras como Uma Máscara. A época elisabetana representou o ingresso da Inglaterra na Idade Moderna, no mundo sob o impulso das inovações científico-tecnológicas como a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico e das grandes explorações geográficas. Neste momento começa a colonização europeia da América do Norte. A peça A Tempestade, por exemplo, é ambientada, não por casualidade, em uma ilha do Caribe cuja população, representada simbolicamente pelo selvagem Caliban e sua mãe, a bruxa Svicorax, está submetida às artes mágicas de Próspero, isto é, à tecnologia e ao progresso dos colonizadores europeus. A separação da órbita do Papado e do Sacro Império Romano, com a derrota de Filipe II de Espanha e de sua invencível armada, 1588, e a estabilidade econômica obtida com a expansão do comércio através do Atlântico, selaram o triunfo de Isabel e o nascimento de uma Inglaterra modernizada. Nesta época de intercâmbios culturais, cresceu o interesse pela Humanae Literae e, portanto, pela Itália, para onde os intelectuais fugidos de Constantinopla, 1453, haviam levado consigo antigos manuscritos dos grandes clássicos gregos e latinos, fazendo surgir um interesse sem precedentes pela antiguidade grega e romana.
Desenvolveu-se então na Itália o humanismo, destinado a amadurecer no século XVI, durante o Renascimento, com a criação de uma arte nova, influenciada pela cultura clássica, assim como por uma renovação tecnológica em grande escala, cujo reconhecido expoente é Leonardo da Vinci. Se na Itália o Renascimento esgotou até a metade do século XVI, no norte da Europa, onde chegou mais tarde, perdurou até as primeiras décadas do século XVII. Acredita-se que Arthur Brooks, na verdade, fez a tradução de um autor italiano chamado Matthew Bandello. Porém, são muitas versões da história em que o Shakespeare pode ter se inspirado para elaborar a sua, entre as quais de Luigi da Porto, Luigi Grotto, Boistuau e William Painter. Além dessas, existe a história mitológica escrita pelo poeta Ovídio, chamado Pirâmide e Tisbe, em que dois jovens amantes têm sua união impedida por rivalidade entre as suas famílias. A coincidência não param aí, pois quando eles tentam se encontrar secretamente uma noite, ambos morrem devido a um mal-entendido bem semelhante ao que ocorreu em Romeu e Julieta. No entanto, apesar de todas as controvérsias em torno da figura de Shakespeare, sua genialidade na época do teatro elizabetano atingiu um ápice que, de acordo com o historiador de teatro Leon Mosnack, não foi ultrapassado. Toda uma sociedade alcança expressão em sua obra. Os temas, sendo ou não adaptações, traduzem sentimentos universais por meio de uma linguagem rica e enredos elaborados com maestria. Mosnack observa que, embora haja polêmicas em torno da personalidade do escritor e sua vida esteja em volta de obscuridades e enigmas, ele é certamente o mais admirado, atualmente, dos gênios do teatro dramático.